Vamos abrir Lucas 10, 25 a 37. Nós em pé para lermos a palavra de Deus em reverência. 10, de 25 a 37. Misericórdia, Lucas, tá? 10, de 25 a 37. Amém? Vamos achar? Vamos fazer, os homens lerão os ímpares e as mulheres os pares. Bem? Amém. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás Amarás o o Senhor Senhor, teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, E ao teu ame próximo como a ti mesmo. mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vá e faz da mesma maneira. Amém. Pode sentar aqui. Essa foi a pregação que eu fiz domingo. Mas eu quero dar uma outra conotação do que eu fiz domingo sobre essa mensagem, porque eu acredito que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Amém. Glória a Deus. Eu não tenho como não falar que é aquela coisa assim: se vocês não aguentarem a palavra de hoje, eu peço que saia antes que ela comece. Porque o tempo para falar hoje é muito pesado. Amém. Sabe, eu não estou mais assim. Deus me trouxe uma palavra faz umas 2 semanas concernente não a nós, mas a nossa responsabilidade perante Deus. E eu estou muito assim vivendo em tempos em que os valores da igreja estão se invertendo. Estamos começando a trazer o mundo para dentro da igreja. E eu fico daquele jeito. Porque assim, eu começo com um valor que a gente se perdeu muito tempo, se chama amor. Eu falo muito sobre amor, mas o amor relacional, ele está se esvaindo. Eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim: pastor, o meu filho já não me beija mais com tanto carinho como tinha antes. E outras pessoas começam a me interpretar e dizer coisa: pastor, o meu marido já não me dá um abraço, não me faz um carinho como fazia antes. O que está acontecendo? As pessoas vão para um casamento e o pai, antes de que o pastor celebre, ou o padre, ou quem for que celebre o casamento, diz uma coisa assim: olha, se não der certo, pode voltar que a sua cama está aqui.
Nesses últimos dias eu tenho tomado uma lição para mim. No dia que eu tiver filho, eu disse assim, vai casar, né? A partir de hoje essa sua cama mais não existe. Porque voltar para casa jamais. Não existe não, porque estamos alimentando uma coisa que não existe. A gente está entrando num casamento para que se não der certo, eu já estou começando a profetizar que não vai dar certo, eu vou voltar para casa da minha mãe. Eu me lembro de um pastor que estava começando terminou de uma pregação, e um outro pastor se aproximou dele e disse, olha pastor, eu vou lhe dizer uma coisa, eu hoje vou me separar da minha esposa. Vou me separar dela. E não tem nada que o senhor me diga que me faça ter com ela. Ele disse, então tá certo. Então eu posso fazer uma oração para você? Ele disse, a oração para mim é uma oração do divórcio. Posso fazer por você? Aí ele disse, pode. Ele disse, de onde que veio? Não, foi eu mesmo que criei. Fica aí. Agarrou ele no ombro dele assim, disse, Senhor, começou a orar, né? Senhor, eu não estava no dia que ele casou, mas o Senhor estava lá. E ele respondeu à esposa dele, disse que era até que a morte o separe. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, mata ele agora. Senhor, mata esse miserável agora. Aí o cara queria correr, aí disse, Senhor, falência múltipla dos órgãos. Ataque cardíaco, mata esse miserável agora. O cara abriu o olho e já estava olhando para a mulher para se reconciliar com ela. Porque os valores entraram em nossas vidas e estão dando outra conotação. Você pode ver os mais antigos, né? Temos exemplo aqui, Dona Vera e Sr. Aquelino, ainda juntos. Apesar de muita coisa muita coisa que se viveu, mas aquela coisa se permanecem firmes. Amém. Porque houve um princípio estabelecido, não só com ele, mas houve uma aliança com Deus. Amém. E é nisso que eu quero trazer hoje à noite a nossa responsabilidade enquanto os nossos valores dentro, não só da igreja, mas dentro das nossas famílias, dentro da nossa casa, diante das nossas responsabilidades. Eu começo a pensar cada dia assim do que vai ser daqui a 10 anos. Eu começo a ver um Brasil entrando numa marcha por uma revolução de governo. Glorifico a Deus porque isso está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado. Vão marchar pelo que depois? Vão lutar pelo quê? Quem está por trás disso? O que estão pensando? Muitas ideias vão vir. E hoje aqui é aquela coisa assim, eu começo até às vezes conversar com minha esposa, ela está se formando em serviço social, amém, glória a Deus, mas eu entro em conflito com ela em casa sobre essas questões, porque a minha preocupação está indo, não agora, mas no depois. Ela contou que uma amiga dela estava lá na passeata e ela, tudo que a amiga gritava, o povo gritava. Se ela dissesse viva Dilma, o povo gritava viva Dilma. Morte a Dilma, o povo gritava. Então, eu começo a perceber que os ideais da população estão sendo manipulados, estão sendo jogados. Quem é que vai ditar a próxima? E é nisso que eu quero fazer a reflexão hoje aqui com vocês sobre essa parte desse entendimento sobre essa questão do bom samaritano. Você é um bom samaritano? Amém? Amém. Você é um bom samaritano? Amém. Amém? Amém. Amém. Você é um bom samaritano. Porque a partir de hoje, enganado nunca mais. Porque o inimigo tem uma estratégia muito grande, sabe o que é? Trazer engano para as nossas mentes. Engano. Deixa eu trazer só uma revelação aqui para vocês. Quem procurando interesse nunca entrou numa rua errada? Me diga aqui. Me engane. Mas o objetivo do maligno é fazer com que as nossas mentes sejam enganadas por coisas que parecem ser óbvias, mas elas não são. Vocês estão me entendendo?
Onde eu quero chegar? As nossas motivações, elas são geradas e elas são impulsionadas dentro de nós mediante aquilo que somos motivados. As nossas ações. Um exemplo disso, quando um casal briga. Vamos dizer assim, que age uma pessoa. No caso de Anderson e Dani. Um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Anderson. Vocês brigaram. Dona Vera está aí na passada. Dani chega. Não, mas ele. Aí começa a descascar Anderson. Aí daqui a pouco o Anderson chega. Dona Vera, mas não é assim não. A senhora não conhece a bichinha não. E começa a trazer, porque o coração foi motivado por uma ação. Porque o que vale mais é a razão. E aonde é que eu quero chegar hoje? O título dessa mensagem é Somos Marcados pelo Sangue de Cristo. As nossas motivações têm sido influenciadas por quem ou pelo quê? O que tem motivado o nosso coração? Às vezes eu começo a entender que as minhas principais perturbações mentais e os meus principais erros são provocados por mim mesmo. A gente tem uma ideia de dizer que Satanás tem culpa, né? Mas muitas delas ele não tem. Sou eu. E eu quero colocar o primeiro ponto aqui para vocês, é dizer, motivações erradas muitas vezes são influenciadas pelo nosso próprio ego. O nosso ego tem influenciado tanto as nossas motivações que nos tem levado à indiferença para com as pessoas. E eu posso pegar esse texto e provar a vocês. Eis que se levantou certo um doutor da lei para experimentar Cristo. Eu estou falando de alguém que não era meramente não conhecedor da palavra, mas conhecedor. Alguém que era doutor daquilo que Moisés fez. E ele indaga Cristo numa situação muito delicada, que era sobre a vida eterna. Ele não fala de uma coisa atual, mas ele fala de uma coisa que foi gerada lá atrás. Eu posso provar isso a vocês. Abram aí em Deuteronômio, por favor. Capítulo 6, versículo 5. Acharam? Amém. Deuteronômio 5, 6, 5. Amém? Ele vai dizer, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas Forças. Mas espera aí. Ele indaga Jesus Cristo sobre a vida eterna e Jesus responde com o quê? Com a própria lei. Jesus responde não uma coisa nova, mas responde alguma coisa arrematada que é aquilo que Moisés já tinha escrito. E como se não bastasse, a palavra vai se repetir também em Levíticos 19, 18. Que ele vai dizer assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, com todas as tuas forças. Levíticos 19, 18. Para que não se demore muito, eu vou. Se você quiser anotar, pode anotar. E o doutor da lei, ele começa a querer vencer esse diálogo, querer pegar Jesus de mãos atadas. E aí eu começo a aportar a gente. Parece que a gente não vive mais cristianismo, não. É muita gente hipócrita dentro da igreja. Eu acho que felizes são aqueles que não têm muito conhecimento, não. Eu começo a pensar que os que estão lá na roça, que conhecem Jesus, só muito mal sabem ler, esses são mais felizes do que aqueles que conhecem muita palavra.
Porque eu tenho para mim que cada vez que nós nos tornamos conhecedores, mais pecadores nos tornamos. Porque negligenciamos a verdade. E aí eu vou dizer uma coisa que não só tem matado o pessoal fora da igreja, mas dentro da igreja muito. Eu sei. Olha, querido, tu fica na tua que eu sei de tudo. Acho que ninguém aconteceu isso aqui na vida. Aconteceu? Não aconteceu não. Pelo amor de Deus, termina. E a gente começa a entrar num conflito terrível. Eu acho que Dona Vera e Sr. Aquilino hoje são meus exemplos aqui, né? Vou falar bastante com eles, por causa da experiência. Já teve situações na vida de vocês em que vocês tinham razão, mas vocês abriram mão da razão? É porque quando você vê que a razão e o ego, ele não vai lhe levar para lugar nenhum. Parece que é uma serpentina, o ego parece uma serpentina que envolve você até sufocar. Porque o nosso orgulho faz parente, faz pais, faz filho nos separar. Chega ao ponto de ninguém mais suportar estar perto da gente. É ou não é? Chega uma parte, meu Deus, lá vem aquela pessoa, deixa eu ir embora. Não posso não, estou ocupado e começa a vazar embora. Já viu falar no preto gangorra? É quando ele senta, todo mundo se levanta. Vai embora! Porque ninguém suporta. A sua manifestação pessoal, ela se torna tão arbitrária que é aquela coisa assim, o que importa é o seu querer, é a sua vontade. Só ele sabe da Bíblia, só ele sabe dos preceitos da vida. Eu disse domingo e repito agora novamente. Nós nos tornamos mestres em confrontar as pessoas. Vai, miserável, tu está errado nisso. Por que tu não faz isso? Por que nisso? Ué, se tu bem soubesse como é a Bíblia, tu faria tudo ao contrário? Começa ou não começa a dizer isso? Somos mestres em fazer isso, mas eu estou dizendo uma coisa que chega ao meu coração há muito tempo. Somos crianças em conquistar as pessoas. Estamos muito distantes de chegar no coração delas. Estamos muito distantes de levar Cristo e nos aproximarmos para as pessoas para que possamos subir juntos. Porque as nossas conquistas diante de Deus já passou de seu céu. Se importa ser aqui no momento e agora. Aí começa até a dizer, né? Tem uma irmã doente na igreja, tem um câncer, o marido. Eu sei, meu marido está com câncer, irmã. Eu disse, está com câncer? Em vez de você dar uma palavra dentro, você já tem plano funeral? Já começa! Aí começa a dizer, mas você não sabe quem é meu marido. Não, aquela coisa. Olha, irmã, ora a Deus para Deus matar ele. Quem sabe Deus te abençoa. Mas esses são os conselhos que estamos dando às pessoas. Eu digo muito que pedrada da vida, eu já falei isso aqui uma vez, elas nunca acontecem de lá distante, porque eu não vou ter força para vir acertar na tua casa. Como é teu nome? Carlos. Nunca vou conseguir pegar o Carlos do outro lado da rua com uma pedra. Mas eu daqui de perto, posso pegar uma pedra pequenininha, mirar no olho dele, ó. Vou acertar ou não vou? Claro! Porque a probabilidade dela aumenta. O que eu quero dizer com isso, com essa ilustração? É que nós ferimos e somos feridos muito mais pelas pessoas que estão perto. E aí entra uma coisa que é maligna nas nossas vidas. Sabe o que é? É quando somos feridos pela nossa ferida, nós nos tornamos amargurados. A amargura toma conta do nosso coração e você, não, aqui ninguém não. Uai,
eu só vou aceitar se o pastor vier falar que eu tenho verdade. Como é dizer, se o pastor disser que eu não estou certa, pronto, acabou. Nem vem aqui, não é de Deus. É ou não é? Eu quero fazer você lembrar de uma história. Herodias. Você sabe quem é Herodias? Era a mãe de Salomé. Herodias estava tendo envolvimento com o irmão de Herodes. E aí João, ó, em praça pública, olha miserável, tu tá dormindo com ele e tudo, e o negócio tá uma bagunça aí. E o que Herodias ficou? Com envergonhada. Porque aí acabou o marido, ó. E aí pronto. Quando chegou um dia depois, Salomé, Herodes tinha chapado todo o corpo, como diz Paulo Duarte, né? E disse que Michael Jackson não estava lá para dançar para ele, para dar um espaço para lá. Chamou Salomé. Salomé dançou para caramba, andou para trás e tudo mais. Quando ela dançou, ele disse, me agradei da sua dança. Aí diz assim, ó, me pede até metade do reino que eu te dou. Lá vai Salomé feliz para casa. Mãe, deixa eu te contar uma história. Ele, que história? O rei diz, eu dancei para ele disse que se eu quisesse, ele dava metade até do reino. A mãe dela, deixa eu pensar, metade do reino. É, mãe, bolsa, shopping, carro, tudo, mãe, metade do reino. Ela disse, não, metade do reino não. Eu quero a cabeça do João. Foi isso ou não foi isso que a palavra disse? Ela disse assim, eu quero a cabeça do João. Salomé chegou diante do rei e disse assim, Herodes, olha, eu sei que tu prometeu mas a metade do reino, mas eu nem queria, né? A minha mãe quer a cabeça do João. O que está acontecendo nas nossas vidas? A gente tem aberto mão das grandes coisas que o Senhor tem para as nossas vidas por causa das amarguras dos nossos corações. O nosso ego tem tomado conta de nossa vida com tanta agressividade e nós nos agarramos, somos iludidos por essa coisa que nos tem nos tomado constantemente. Desculpe a minha exaltação, assim, eu sei que eu falo alto, mas é porque essas coisas não só tenho falado para vocês, mas isso tem me pegado muitas vezes. Às vezes eu vejo uns caras assim que pregam as mensagens e eu digo, Senhor, era para eu pregar. Senhor, era para eu ter essa mensagem. E eu tenho que dizer para mim mesmo, Paulo, recolha-se a sua insignificância. Vá para o seu lugar. Hoje eu quis escolher ele para pregar. Outro dia eu vou fazer outra coisa diferente, mas a mesma coisa eu não vou lhe dar. E eu tenho que saber recolher-me ao meu lugar e esperar que o Senhor use cada um de maneira como Ele quer. Amém. E aí, eu digo que Deus tem grandes promessas para você. Amém? Amém. Amém? Nós temos que se agarrar a ela. Mas Satanás também está ao nosso derredor para mostrar outras coisas que podem iludir o nosso coração. Jesus estava ali e ele diz assim, ó. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele diz uma resposta muito pesada. Aparentemente não parece ser, mas ele diz só 4 coisinhas. Coração, alma, força e entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. O que ele está falando? Eu só quero que você faça tudo que negue a você mesmo. Olha que coisa linda. Não é? Mas tem uns crentes que eu não sei não, que vai para a igreja e olha, eu não quero, pastor, eu não quero confusão com ninguém. Por isso que eu chego na igreja, não falo com ninguém, chego e vou embora caladinho para casa. Eu não gosto de confusão com ninguém, porque eu já estou macaco velho na igreja. Então, cara, vai. Sabe o que tu faz? Comete um crime hediondo. Vai lá para solitária, fica sozinho, sabe? Lá onde que nem fornilha, nem luz tem lá. Olha que coisa linda. Não é? Cara, Jesus não veio ao mundo para que se relacionar. É difícil de lidar com o povo, mas Jesus disse, olha, você vai aprender e vai aprender a ensinar. Se isso no relacionamento, mas o nosso ego nos impulsiona
funciona para fora do centro da vontade de Deus. A gente tem sido bombardeado muitas vezes por uma coisa que o mundo tem dito. Olha, para você ser feliz, você tem que ter uma televisão de 50 polegadas, um carro desse jeito, uma casa daquele jeito. Começa a deitar coisa na nossa mente. Eu não sei não, mas a mulher tem uma visão assim, abençoada. Eu digo que minha esposa assim, tem um radar que enxerga. Olha, Paulo, não faço não. Paulo, não faço não. Isso aí tu vai dar errado. Aí o que é que eu faço, né? Eu, conhecedor da palavra do Cristo, fica na tua, que quem sabe aqui sou eu. Quem sabe aqui sou eu. O negócio aqui, quem sabe sou eu. Então é melhor ficar na tua. Aí quando eu erro, naquilo que ela disse, eu queria te dizer que não deu certo aquele negócio, mas Jesus vai operar o milagre. Mas eu não tenho coragem de dizer que ela estava certa. O que disse? Porque o meu ego me impulsiona para longe da vontade de Deus. Sabe? É isso que me deixa muitas vezes confuso com as minhas atitudes, com as nossas atitudes. Chegou uma mulher certa vez e disse assim: pastor, eu queria que o senhor me desse um conselho. Disse a um pastor, né? O pastor disse assim: olha, eu não sou muito bom não, viu? Sou muito bom em conselho não. Ela disse: é um negócio assim, eu estou vivendo com um rapaz, meio assim, pastor, meio assim. Aquele negócio, né, pastor? Aquele negócio. Ele disse: que negócio? O senhor sabe. Ele disse: eu sei, mas eu quero que você diga. Porque a gente pega por avarejo e pede perdão por atacado. Então, quando a gente confessa, a gente bota o pecado para longe. Amém. Aí ela disse: pastor, o senhor sabe, a gente se ama, né? A gente se ama. Mas a questão é o seguinte: eu não sou casado com ele. Eu queria casar com ele, pastor, mas ele não quer nada de igreja, não quer se casar comigo. O que é que eu faço? Aí ele disse: nossa, que coisa difícil de aconselhar. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Presta isso aqui comigo. Ele quer pegar você, continuar a pegar você e não quer se casar? Quem tem o leite de graça vai comprar vaca? Compra? Não! Ele diz: eu nem precisava dar esse conselho a você, mas larga esse miserável e vai viver com Jesus! É umas coisas que a gente está arrumando para ver se dá certo, ver se dá certo. A gente já sabe que Deus não concorda com aquilo. Aí a gente começa com: mas Deus, eu sei, eu sou teu filho, Deus. Olha, ajeita aí, ajeita aí. Sou teu servo, poxa. Estou na igreja todo dia, dou dízimo. Está falando isso, mas Deus está pouco interessado com as nossas atitudes quando estamos contra a palavra. É verdade ou não é? E quando Jesus, ele começa a indagar, aquele doutor da lei, ele começa a dizer assim, ó: muda os teus conceitos, muda a tua ideologia. E faz uma coisa depois disso tudo: enxerga-te, faz o teu reflexo no teu irmão. Aí é a coisa mais difícil. Porque a gente só quer agradar quem a gente quer. A gente já não tem mais o amor e o apego por pessoas que muitas vezes querem nos derrubar. Pessoas que estão paradas nas esquinas. Pessoas que estão se drogando. Alcoólatras, prostitutas, homossexuais. Nosso amor está indo embora. A palavra revela, que diz assim, que no final dos tempos o amor dos pais Se converterem converterão os filhos e os filhos aos pais. E eu creio nisso, sabe? E Jesus dá uma resposta aqui muito interessante. Ele diz assim: se fazes isso, faz isso e viverás. Ele não fala de viver uma vida terrena, não. Fala de viver uma vida na glória. Deixa eu contar uma história aqui a vocês, que diz assim: Henry Drummond, grande pregador inglês, disse, depois de ter andado pelo mundo inteiro fazendo as suas belas obras, diz assim: o amor se esconde
até de si mesmo. O coração humano anseia por reconhecimento. Não deseja que permaneça oculta as suas boas ações. E é aí que muitos caem na armadilha de Satanás. Depois que Deus efetua em nós o realizar segundo a sua vontade, o tentador parece nos levar a vangloriarmos das maravilhosas coisas que fizemos. E aí entra uma nota. Eu creio que todo mundo tem o seu ministério aqui, seu chamado por Deus. Mas tem uma coisa, quando Deus começa a nos usar, aí começa a dizer, olha, não se meta comigo não, que eu sou a menina dos olhos do Senhor. Tá vendo? Eu prego pra caramba. Jesus me usa para isso. Olha, não toque em mim. Eu acho que as pessoas se sentem quase um semideus, sabe? Tem algumas pessoas que estão na igreja, pelo amor de Deus, homem. Nós não temos serventia nenhuma no reino de Deus, a não ser servi-lo. Porque as pessoas querem se vangloriar daquilo até que Deus depositou sobre elas, que foi de graça. Não, porque, irmãos, olha, eu pago um preço muito grande, eu oro muito, eu jejuo muito, então, já sabe, cala a boca, dá vontade de dizer, meu irmão, você recolha-se, meu irmão. Deus usou você, então prepare outro para ser melhor que você. Amém. Siga em frente, vá atrás dos que estão desgarrados. Devemos ser motivados pelo Espírito Santo de Deus e deixar o nosso ego de lado. Amém. O segundo ponto coloca as motivações erradas. Nos impede de tomar as decisões certas. Onde a nossa prepotência influencia mais do que a de Cristo. Tem uma história aqui que conta-se sobre John, um motoqueiro que tem uma moto muito boa, e ele viu uma promoção lá em Nova York de uma outra moto Yamaha. Um dia ele disse assim, eu vou até lá ver, vou botar o dinheiro aqui no bolso e vou. No caminho, ele acelerando, o vento abriu o bolso dele, tinha $7.500. O dinheiro começou a voar. O pessoal que estava atrás começaram a parar o carro doido e pegando dinheiro. O que acontece? Teve um cidadão que parou e recolheu $3.120. Foi atrás dele e devolveu o dinheiro. Mas teve outro que soube quem era o rapaz, mandou um cartão postal agradecendo pelo dinheiro que ele tinha proporcionado às férias da vida dele. Hoje já, se alguém achar a carteira de alguém com muito dinheiro na rua, vai pra manchete. Já viu um negócio dele? Vira celebridade. O povo se devolveu o dinheiro. Porque a coisa tão difícil que aquela coisa, você promove uma boa ação que deveria ser o normal, se torna uma coisa anormal. Concorda comigo? Amém. E o homem querendo justificar-se, ele pergunta uma coisa muito interessante. Quem é meu próximo? E Jesus conta ali uma história. E Jesus vai falar sobre o sacerdote e o levita, que passaram por ali e não deram atenção. Mas eu pergunto de novo, vocês são bons samaritanos? Amém. Amém? Amém. O sacerdote passou e o levita foi embora. Nenhum identificado. Mas o servo de Deus que tinha a lei, sabe o que eles olharam? Disseram assim, esse daí não é judeu. As minhas mãos eu não vou sujar. Quão triste se torna. Temos sido agraciados por Deus. Muitas vezes, certas pregações chegam ao meu coração e dizem assim, poxa, como eu estava precisando dessa mensagem. Estava precisando, sabe aquela coisa assim, Deus, muito obrigado. Mas quando eu quero reter aquilo que Deus está me dando, eu só estou sendo injusto com o próprio Deus. Paulo fala uma coisa assim, aquilo que recebesse de graça dai. Amém.
Ele vai dizer em Efésios, eu sou devedor de gregos e troianos. O que ele está dizendo? Eu sou devedor daqueles que me açoitam, que me batem todos os dias. Eu sou devedor porque a graça chegou a mim de graça. E entramos nesse conflito, eu digo que o maior conflito, a maior guerra que a gente vive hoje é o conflito mental. Porque o rasquinha para viver longe da harmonia é o ser humano. Às vezes eu fico pensando, Adão, por que tu pode deixar ela para pecar? Porque, ô cabinha, tu era para ter vigiado aquela mulher, porque hoje o negócio tá difícil. Tá difícil. Eu estava dando estudo, estou dando estudo de teologia básica na igreja, né? Para um casal, né? Deus tem agraciado muito com eles, e a gente estava estudando que é aquela coisa assim, que lá no Éden, provavelmente os animais conversavam com o ser humano. Provavelmente, porque ela diz que ela tinha um diálogo com a serpente. Se fosse tu, um bicho falar contigo, onde tu tá? Ó aqui, ó. Oi, rapaz! E a palavra, na hora que Deus vai dizer, que assim, ó, que vai trazer o pecado sobre a cobra, e ele diz assim, coloca em ti agora, inimizade com a mulher. Opa, aí tem alguma coisa. Ele vai falar. Então, não estou querendo afirmar aqui que os animais falavam, mas há uma possibilidade muito grande. Porque é aquela coisa, se Eva ouve uma voz falar com ela, e ela não pode, ela era louca. Porque o negócio era estranho, não era? Então eu estou querendo ressaltar uma coisa, porque ali começa a problemática todo o processo da nossa raça humana. E parece que a gente absorve isso com tanto amor, que a gente tem que deixar essas coisas entrar no coração da gente. Mas eu quero falar uma coisa a vocês. Quando as nossas motivações elas são conduzidas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo tem o poder de restaurar a nossa alma abatida. Amém. De restaurar o nosso espírito, que muitas vezes está corrompido pelo mundo, pelas atrocidades do mundo, e nos colocar no arremate de glória. Onde que a nossa vanglória não vale nada. Acho que o Espírito Santo começa a nos trazer uma consciência melhor. Aí ele vai dizer que o samaritano parou lá, e daí todo mundo conhece. O samaritano, ele pega aquele rapaz, cuida, leva lá para a hospedagem. E provavelmente ele não tinha se recuperado, disse assim, estou te dando esse dia que eu passei, mais outro, e tudo aquilo que ele gastar, eu volto para te pagar. E aqui eu quero colocar um encontro na mente de vocês muito grande. Muito grande. Transcenda o seu pensamento. Vá além do que você pensa. Se você tiver... Uma vez eu estava a caminho da igreja, lá em João Pessoa, quando eu morava em João Pessoa, e aí eu vi um cara empurrando Fusca numa ladeira. Eu estava com o carro e o filhinho dele atrás dele, ó, empurrando, ó. Aí eu disse, meu Deus, que coisa. Aí eu passei do cara. Quando eu passei, Deus disse, volta. Aí eu parei o carro, fui até ele, o cara se assustou, um preto desse tamanho. Querendo parar ali, eu acho que o cara olhou pro carro e disse assim, o carro é teu. Nem o carro é teu, o que ele vai querer? Vai me levar. Aí eu disse, boa noite, tudo bem. Ele disse assim, posso ajudar? Ele disse, poxa, é porque eu ia buscar minha esposa no trabalho e a gasolina acabou. Ele não tem um medidor de gasolina, então eu não sei mais o que fazer. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou levar lá no posto. É só gasolina, mano. Levei lá no posto, paguei a gasolina dele, voltei com ele, ele deixou a criança no carro
Eu disse assim, leva. Ele disse, não, fica tranquilo. Ele vai ficar ali porque tem que cuidar do carro. O carro não fecha. Aí ele ficou lá, a gente veio e trouxe. Eu trouxe ele, botamos gasolina. Ele foi embora. Uma semana, 2 semanas depois, ele aparece para a zeladora da igreja e disse assim, eu tinha deixado um pessoal que estava no meu carro na igreja, né, antes de levar, porque já era a hora do culto, né? Aí eu fui no posto e socorri ele. Ele apareceu lá na igreja. Ele disse assim, diga aquele rapazinho que me ajudou, que ele mudou a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele não precisou dizer que ele era da igreja. Glória a Deus. Muitas vezes as nossas motivações têm sido tão egocêntricas, tão miseráveis, de pensar só em nós. Quanta gente tem perecido, irmão, distante do Senhor. Eu tenho me alegrado tanto de viver no Senhor, que todas as vezes quando eu oro, eu fico envergonhado de não ter falado do Senhor para uma pessoa que não o conhece. Tem um rapaz lá da igreja que ele prega, de vez em quando lá, e ele diz uma coisa que me marcou muito. O pouco que nós temos é muito para quem não tem nada. O pouco que nós temos é muito para quem não tem nada. Existia um cara chamado Tomatói, rei de Rarim, lá no Tahiti. 80 milhas náuticas ao nordeste de Tahiti. Ele se tornou cristão em 1818. Como resultado do trabalho de missões da Sociedade Missionária de Londres, da Missionária Sociedade de Londres, alguns dos vizinhos pagãos da região odiavam o cristianismo e decidiram queimar aquele homem. E começaram a fazer um motim contra ele. Você sabe o que é motim? Motim. Motim. Lá na minha terra se chama isso. Então, começaram a fazer um motim contra ele. Tá? E os cristãos daquela região souberam que ele ia matar. Aí decidiram, agora a gente ia pegar ele. Quando eles estavam chegando na praia, que eles desceram, os cristãos todinhos abordaram ele. Tomaram as armas da mão dele, sem violência alguma. E convidaram eles para um banquete. E fizeram tudo de bom naquele banquete e deram a eles. E apresentaram Cristo a eles. Quando terminou aquela reunião, todos aqueles que tentaram matar ele disseram assim, a partir de hoje, pela sua atitude, muda a minha vida para poder seguir a Cristo. Amém. Glória a Deus. Se você puder entrar depois no YouTube, você vai ver o derramado do Espírito Santo nessas ilhas perto, né? Que estão por ali. Alguns locais que Deus tem derramado muita graça e glória, porque existe um povo aqui quebrantado. E para encerrar, quando as nossas motivações são conduzidas pelo Espírito Santo, elas nos têm o poder de não nos deixar escarnecer. Quando nós somos motivados pelo Espírito Santo, ele não nos deixa mais errar pelo caminho. E aí é aqui, ó, quando Jesus diz assim, qual pois desse, ele pergunta, né, qual pois destes três parece, Jesus diz ao homem, o doutor da lei, ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondendo o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus, vai e faz tu É mesmo. Eu digo que naquela hora ele descobre quem ele é o próximo, que ele podia ter a vida eterna.
Se ele vinha cheio de presunção, cheio do seu ego, cheio do seu eu, ele sai daquele diálogo com Jesus envergonhado. Porque Jesus arremata o coração dele amor, aquebrantamento, misericórdia no coração daquele homem. Diz a história, em 1779, 1879, você pode botar lá no Google, bota Roland e N, o quê? Erskine. Eu não sei falar muito bem. Erskine. Então, a pessoa fala N, tá? Que é Ana em português. Então, esse Roland Hill era um dos grandes pregadores do movimento daquela época de reforma da igreja. E ele estava pregando numa praça muito grande naquela época, quando ele observou que uma charrete estava chegando, naquele tempo de minha carne, top, da nobreza. E aí ele pergunta aos seus, quem é aquela? E os que estão com ele respondem, aquela ali é a Lady Ana. Ele disse, nossa. E ele disse para si mesmo, Senhor, me faz ganhar aquela alma. E ali naquela mensagem ele disse assim, eu quero fazer um leilão agora aqui pela alma de Ana. Quem que dá mais pela alma de Ana? Aqui. E aí todo mundo em silêncio. Ele disse, mundo, você dá o lance, qual é o seu lance por ela? Ah, eu dou glória, eu dou dinheiro, eu dou casa, e depois? Não, o seu lance é muito pequeno. Aí depois disse assim, quem dá mais pela alma dela? Disse assim, Satanás, tu estás dando lance, o que tu tem? Ah, eu dou glória, eu dou pompa, eu dou status, eu dou tudo a ela. Mas depois, o que você vai pedir pela alma dela? Ele disse assim, eu peço a vida dela inteira por sacrifício a mim, e ela vai me servir. Aí disse assim, o seu lance é muito pequeno. Quem dá mais? Ele disse assim, opa, tem um lance, Jesus Cristo. Aí ele diz assim, qual é o seu lance, Jesus? Ah, o meu lance, eu dou a ela alegria, paz, dou renovação de espírito, eu dou muitas coisas que cessarão as tribulações delas aqui na terra. Mas depois da vida eterna, o que o Senhor vai fazer com ela? Ah, quando ela morrer, ela vai morar comigo no céu. Amém. E a história conta que aquela mulher mandou abrir a charrete. E ela foi direto no pregador. E disse assim, eu aceito esse leilão. E a história conta que ela foi fiel ao Senhor Jesus Cristo até a sua morte. Glória a Deus. A minha pergunta hoje à noite para você é, o que tem motivado o seu coração? Muitas pessoas dizem assim, não, nada. Eu disse, aí é uma preocupação muito grande. Né? Se nada motiva o seu coração, quer dizer que está aberto para todas as coisas. Mas se o Espírito Santo tem motivado vocês, como sair? Tem muita gente doente. Eu vejo muita gente se enforcando, muita gente se matando. Muita gente querendo tirar a vida. Muita gente querendo não mais viver. Muita gente tomando remédio para sair dessa. Eu fico triste pra caramba. Muito triste. Porque temos a oportunidade de mostrar um Deus que muda tanto a nossa história. Que não nos deixa desamparados. A palavra do Senhor diz assim, pode uma mãe abandonar seu filho. E diz outras coisas mais. Mas a palavra continua dizendo, eu todavia não os abandonarei. Tem outro versículo que ainda diz muito mais. Mesmo que permaneçamos infiéis, o Senhor sempre permanecerá fiel. Aleluia.
Se tivermos uma coisa para nos logarmos essa noite, essa coisa se chama Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu já tive várias experiências de ir pessoas doentes, pessoas que estavam na rua e eu achava que eu ia levar alguma coisa para elas. E muitas vezes eu saía muito mais renovado do que eu pensava. Amém. Glória a Deus. Vamos sair das nossas clausuras hoje. Nosso ego. Vamos saber ganhar as pessoas. Jesus nos ganhou. Ele investiu em nós. Sempre digo isso, que no seminário eu orava a Deus indagando muito no meu terceiro ano do seminário, dizendo assim: Deus, hoje eu entendo que é graça e misericórdia o que tu explica. Mas eu só não entendo uma coisa. Por que o Senhor insiste tanto em mim? Se eu estou tão errado, tão miserável. E depois de um tempo parece que Deus é especialista em deixar a gente pensando, né? Ele é especialista. Depois de um tempo, eu nem me lembrava mais. Deus trouxe ao meu coração e diz assim: eu insisto tanto em você porque eu amo você. E não tem nada que sobressaia no amor. Você tem alguma coisa a fazer hoje na sua vida? Traga os valores de Cristo para dentro de você, para dentro da sua casa, para dentro do seu bairro, para dentro da sua cidade, para dentro do seu país, para dentro do mundo. Amém. Aí talvez você esteja pensando agora: mas eu sozinho fazer tudo? Consegue. Gandhi, Mahatma Gandhi, Muhammad Ali pararam a guerra e são mencionados até hoje. Jesus Cristo, o maior deles, ainda para o mundo. Eu creio que hoje daqui estamos saindo motivados pelo Espírito Santo. Amém. Se pensávamos em morte, o Espírito Santo vai nos trazer a vida. Amém. Se pensávamos em ficar no nosso lugar, o Espírito Santo nos trouxe hoje à noite em sair daqueles que estão perdidos. Porque muitas vezes são os próprios nossos familiares, Verdade. são os próprios amigos, pessoas que só estão precisando ouvir falar de Cristo. E deixar desses movimentos, dessas coisas tantas, ter matado a nossa juventude. Uma certa jovem chegou para mim assim: pastor, eu vou para a balada. Eu disse: que coisa boa. É boa demais, né não? Ela disse: é, pastor. Eu disse: meu Deus, tu não sabe como eu gostava de balada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: depois que termina, tu tá lascada, né? Verdade. O que tem motivado o nosso coração? Jesus Cristo chegou até nós, tudo o nosso coração até hoje. Vamos sair daqui hoje. Eu vou conquistar meu marido. Eu vou conquistar minha esposa. Já diz um pastor que diz assim: até conquistar, diga ao seu marido a ele hoje: olha, Deus mandou eu dar. Tu é casado? Amém. Deus mandou dar, o pastor da igreja mandou dar todo dia sexo a você. Todo dia a você. Ele vai dizer: olha, eu vou para a igreja agradecer esse pastor. Porque mudou. Eu só estou trazendo um exemplo para você. Porque muitas vezes a gente tem que deixar de conviver as coisas boas por causa das coisas que tem nos matado. Possamos sair hoje assim convictos da glória de Deus. Ele é ruim, é miserável, pastor. O senhor não conhece aquela peça, não. Eu tenho vontade de jogar ele da onde eu estou. Não, pastor, você não conhece ela, não. Aquela miserável fala. Dá vontade de tapar os ouvidos. Parece que tem rodinha nas pernas, anda o dia todo dia na rua, não para um momento em casa. Eu tenho vontade que enferruje aquela rodinha no pé dela.
coisa diferente, porque o Espírito Santo chegou ao seu coração. Amém. Você vai encontrar uma estratégia. Se você perguntar assim, qual é? Aí eu não estava pregando, né? Estava dando consultoria. Aí era MBA, aí eu tinha que ser. Tinha que cobrar. Não existe receita para o sucesso na vida em Cristo. Existe luta e redenção de nós mesmos. Glória a Deus, aleluia. Se você. Quanto tempo você não sai com sua esposa? Só você. Diga aí. Diga aí, quanto tempo? Quanto tempo você não sai com seu marido? Só você e ele. Faça um agrado hoje. Talvez não precisa dizer que Deus falou nada a você. Se a pessoa achar interessante, diga assim: um cara chegou na minha vida e mudou a minha história. Mudou as minhas motivações. Mudou o meu jeito de pensar. A gente precisa amar mais. Abrir mão das nossas razões. Muitas vezes abrir mão do nosso cansaço para poder amar outra pessoa. Amém. Quando a gente estava lá para se casar, né? Acho que pergunta tudo. Na morte, na vida, na tristeza, na alegria, na saúde, na doença. E a gente bonitinho responde que sim, né? Mas já passa uns anozinhos. Olha esse negócio que o pastor disse, eu já estou afim de cancelar. É ou não é? Pois hoje, você tem seu filho, tira um tempo com ele sozinho. Dê valor. Sua filha. Se você tem mãe ainda, tem pai, tira um tempo com ele. Ele vai embora. A maior tristeza é quando as pessoas vão embora e a gente se arrepende. Eu podia ter feito tanta coisa. Melhor é quando a gente chora só pela despedida e não por remorso. Aí depois o pessoal quer fazer tudo, quer botar uma placa, homenagem, quer fazer a rua no nome da pessoa, quer botar no outdoor, como é que é? Oferecido, fulano de tal, olha que coisa linda. O pessoal não está nem vivo para ver como. Adianta. Faça enquanto está vivo. Você pode ter razão de ter aquilo que você fez, mas abra a mão. O Espírito Santo mostrará outras coisas para você. Amém. Glória a Deus. E saia. Eu não gosto de ver quando o inimigo está ganhando, não gosto de ver quando o Satanás está ganhando sobre o povo de Deus. Porque isso me traz uma tristeza tão grande. Mas eu começo a perceber que é a gente que abre para entrar. Fiquei feliz por seu filho que está morando aí. Já está falando, Senhor, qual dia que vai me dar a oportunidade? Senhor, qual dia? Senhor, prepara o dia. Eu creio, eu não vim aqui por acaso não. Amém. Alguns me chamam de doido, louco, mas eu sou mesmo, sou intrometido, falo o que tiver para falar, eu falo mesmo. Isso é o que quis, né? Estou aqui para falar, mas eu estou aqui para ganhar pessoas para Cristo. Agora o que ela vai fazer depois que eu disser, aí é uma questão, o problema dela. E se não for de Deus, o problema é meu. Amém? Amém.